De volta com o CBN Maceió e olha, por considerar a propaganda contrária ao PL das fake news, o Ministério da Justiça notificou o Google a publicar os benefícios do projeto. Você só encontrava aquilo que eles acreditavam serem malefícios, boa parte ou praticamente tudo fake news. Mas a gente vai a Brasília com informações de Larissa Lopes. Sob pena de multa de R$1 milhão por hora, o Google terá que fazer uma contrapropaganda sobre os benefícios do projeto das fake news e sinalizar como publicidade os conteúdos contrários à proposta. A medida cautelar foi assinada nesta terça-feira pelo secretário nacional de Defesa do Consumidor, o Adi Damou, e vem após o Google criar um link na página principal com conteúdo contrário à proposta. A frase foi retirada minutos após a divulgação da cautelar. O Ministério da Justiça também vem recebendo denúncias de que a plataforma tem usado algoritmos para ranquear os conteúdos contrários ao projeto, prejudicando as publicações favoráveis. Segundo o secretário, o Adi Damou, o que a plataforma está fazendo é uma publicidade cifrada e abuso de poder econômico. O que essas plataformas estão fazendo é colocar uma verdade única e absoluta em face da sua opinião acerca do projeto de lei. E nós sabemos que há opiniões contrárias. Nós sabemos que há opiniões de setores da universidade brasileira, de personalidades, de segmentos, de parlamentares. Há também, então, uma outra verdade. Há também uma outra opinião que não está aparecendo nessas publicações. Isso é inconstitucional e isto é ilegal. Na coletiva para anunciar as medidas, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que não se pode admitir que uma empresa faça censura impondo sua opinião sobre o Congresso e promova, assim, um faroeste digital. Para que não haja nenhuma dúvida, este faroeste digital e cibernético mata crianças, mata adolescentes, mata pessoas por doenças. E todas as empresas no Brasil são reguladas. Onde está escrito que estas empresas não podem ter regulação? Porque estas e não as rádios, os jornais, as TVs. Nas redes sociais, o ministro-chefe da Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que o Google retirou do ar as publicidades irregulares contra o PL 2630 depois da medida da Senacom. E com isso, na visão dele, fica evidente a necessidade de regulação das plataformas. De Brasília, Larissa Lopes. Às 10 horas mais 15 minutos, olha, vamos conversar um pouco sobre algoritmos e sobre o papel que eles cumprem na propagação das fake news, o que de fato vem a ser, para você que é um ouvinte que ainda não está devidamente conectado, o que de fato vem a ser um algoritmo e qual é o papel que ele cumpre nesse cenário, é o que a gente passa a conversar a partir de agora com a professora doutora Magali Prado, é doutora em comunicação e semiótica e mestra em tecnologias da inteligência e design digital pela PUC de São Paulo, autora do livro Fake News e Inteligência Artificial, publicado pela editora Almedina Brasil. Professora Magali, é um prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes e todas as ouvintes também. Bom, tem uma palavrinha que entrou de vez no vocabulário do brasileiro, professora: algoritmo. O que é que vem a ser isso, professora, e qual é a relação dele com a propagação de fake news? Então, Elias, é complicado, mas ao mesmo tempo é simples. Por exemplo, se você for pensar em tudo que você pode fazer no passo a passo, eles dão até um exemplo assim, de uma receita. Quando você vai fazer um bolo, por exemplo, tem um passo a passo. Então você tem que pôr tais ingredientes, tal, para que aquele vire um bolo. Então, essa é uma explicação bem simplória. Mas um algoritmo são uma linha de códigos que você coloca dentro da máquina. Por exemplo, eles falam input, né? Você imputa certos códigos daquilo que você quer fazer.
O você são as pessoas que querem, né? Então, assim, os programadores passam uma linha de código. Eu quero, por exemplo, descobrir quais usuários são indecisos, por exemplo. Aí ele vai procurar entre as bolhas, né, das redes sociais, dos portais, nas caixas de comentário, né, comentários dos portais, e vão selecionando quem é quem, né, por exemplo, de acordo com aquilo que foi, então, colocado na linha de código do algoritmo. Então, em poucas palavras, Elias, o algoritmo é uma linha de código que vai fazer com que a máquina faça uma tarefa de acordo com aquilo que se pretende fazer, que se pretende descobrir, ou, por exemplo, um algoritmo que determina o que você vai ver na sua... As pessoas falam timeline, né, das redes sociais, ou seja, ali na cara do Gol. O que vai entrar na cara do Gol ali do Twitter, por exemplo, ou do Facebook? É muita gente escrevendo o tempo todo, postando o tempo todo. Então, ele vai selecionar o que ele quer colocar para você consumir. Ou seja, ele vai determinar o que você vai ler, o que você vai ver de vídeo, o que você vai ouvir de áudio. Aí ele fala que em cima do teu gosto, sabe? A partir do seu critério de gosto, aquilo que você vai banindo, que você vai favoritando, é o que vai montando o seu perfil para que o algoritmo mande coisas para você. Ficou complicado, Elias? Ficou simples, professora. Descomplicou. Bom, o fato é que nós estamos submetidos a uma propagação cada vez maior das chamadas notícias falsas ou aspectos que terminam virando notícia, e para muita gente que vira verdade, mesmo sendo uma desinformação. Tem como identificar isso, professor, ou de fato nós vamos ser vítima em algum momento? Então, Elias, é bem complicado identificar, viu? Principalmente para grande parte da sociedade. Nós, da comunicação, ainda temos um pouco mais de recursos, porque estudamos isso, porque estamos diretamente ligados à informação, né, à comunicação. Mas a grande parte da sociedade, ela vai recebendo esse material e muitas vezes acredita. Por vezes, ela quer acreditar. Então, às vezes ela até duvida, será que isso é verdade ou não? Mas como ela quer acreditar por conta de suas crenças e tal, ela acaba acreditando naquilo, reforça as suas crenças. E quando ela acredita naquilo, ela acaba viralizando isso, ela acaba compartilhando essas mensagens falsas de uma forma que outras pessoas também recebem, da sua bolha, acaba até às vezes furando a bolha. Quando você entra fora das redes sociais, por exemplo, numa caixa de comentários de portais, você já está fora da sua bolha, porque outras pessoas também estão lendo aquilo. Aí, se a pessoa se identifica com aquilo, porque faz parte da sua crença, tal, ela também vai passar adiante. Então, é bem complicado a gente identificar. Antes, a gente tinha algumas maneiras mais, como eu posso dizer, mais na cara, assim, por exemplo, as notícias que tinham muitos erros de português, ou então que a chamada, né, o título era uma coisa, e quando você lia era outra coisa, outro assunto, porém, já estão cada vez mais ficando sofisticadas. Eu não gosto muito, viu, Elias, de chamar de notícias falsas, porque, de modo geral, notícias são feitas a partir de apuração, de checagem, elas são em cima de fatos, né, da verdade factual.
Lógico que a gente tem um ou outro jornalista que pode errar e erra, mas não é regra, né? A regra não é o jornalista fazer esse tipo de mensagem falsa. Por isso eu gosto de chamar mais de mensagem, porque também não é uma informação falsa, porque a informação falsa é uma desinformação. Porque veja bem o nome, né? Informação, ela informa. Então, a informação é uma coisa muito importante, né, Elias? Os ouvintes sabem disso. Então, a gente chamar de notícia é um erro, porque confunde as pessoas podem achar que é o jornalista que está escrevendo, e como o jornalista tem, a princípio, uma credibilidade, as pessoas tendem a acreditar. Então, é melhor a gente banir essa expressão notícia falsa e usar mensagens falsas ou mensagens fraudulentas, mensagens enganosas, né, que ela tem o intuito de enganar. Agora, aquilo que você me perguntou é muito complicado, porque a gente tem, por exemplo, deepfake, que é feito com o rosto, às vezes, da pessoa, num vídeo, falando o que ela não disse, ou o que ela não quer dizer. E áudios de deepfake, a deepfake ela tem áudio, ela tem vídeo, ela tem texto, foto, ela tem em todos os meios. Era como se fosse um auge das fake news, né, a deepfake, porque ela é bem mais fácil de enganar do que um mero texto com uma foto. Aí eu não sei se eu estou me estendendo muito, né, Elias? Não, você pode perguntar de jeito mais. nenhum. Eu estava aqui me debruçando sobre essa situação, a professora, e me veio aqui um termo que as pessoas estão acolhendo, mas a gente ainda tem pouca publicação, a gente precisa de mais publicações que sejam mais diversas, que sejam mais sob argumentos de pesquisa. Inteligência artificial, da professora. Inteligência artificial não nasce do nada, não é? Tem uma base de dados por trás. Se a base não for boa, bom, essa inteligência vai para um curso diferente daquilo que a gente gostaria, ou não? Exatamente, Elias, você falou tudo. A questão são os dados que são, volto a dizer, imputados, né, que são colocados nessa base. Se você tem uma equipe que trabalha com inteligência artificial e essa equipe ela é diversa, ela tem todo tipo de pessoas de todas as idades, homens, mulheres, não binários, todo tipo de pessoa, de todas as cores, idades e grau até de instrução, mesmo sendo da instrução necessária para acolher dados, você consegue ter uma diversidade melhor. Fora isso, as perguntas que precisam ser feitas, a gente diz até para os dados, né, como entrevistar os dados. Ou seja, quando você coleta esses dados, as perguntas também têm que ser bem feitas. Então, tudo isso vai trazer uma coleta de dados melhor do que a outra. Então, muitas vezes, essas empresas que trabalham com inteligência artificial, com treinamento de dados, raspagem de dados, análise, monitoramento de dados, tudo isso, ela trabalha muitas vezes com um tipo de pessoa. Por exemplo, homens brancos por volta dos 30 anos. Então, vai ter só um tipo de pensamento, de atitude, de recorte. Então, é preciso que tenha equipes diversas. E, por outro lado, é preciso saber perguntar para poder, então, ter uma base de dados mais sólida. Nunca vai ser 100%, sempre vai ter viés. E é meio impossível não ter, porque a sociedade tem viés, né? Faz parte das pessoas terem preconceitos e no dia a dia. Então, é impossível você ter uma base de dados totalmente fiel. Porém, dá para melhorar se você, pelo menos, treinar essas pessoas para que façam boas perguntas e que essas pessoas sejam de todos os níveis da sociedade. Mas você falou super bem, Elias. Realmente, se você tem uma base de dados já com
preconceito, obviamente você vai ter resultados preconceituosos. Agora, professora, para a gente concluir aqui, a senhora já se debruçou sobre o projeto de lei que trata das fake news. Qual é a sua, se debruçou, qual é a sua primeira impressão? Então, a gente não tem como a gente não ficar sabendo, né, Elias? É um projeto um projeto de lei, né, que vem sendo discutido, debatido já tem uns anos, né? Por volta de 2017, logo depois também que estourou as eleições lá nos Estados Unidos, que as fake news ficaram mais em evidência. Obviamente que a gente sabe que fake news sempre existiu no mundo e tal, mas enfim, com o ciberespaço, com a internet, ela ganhou um alcance muito maior, e por conta do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele ter trazido à tona essa expressão, né, fake news, tudo que ele não concordava, ele falava, isso é fake news, é fake news. Então, de lá para cá, no Brasil, também a gente teve uma enxurrada, né, de mensagens falsas e tal. Começou-se a discutir, a debater várias entidades da sociedade, os políticos e tal. E esse projeto de lei está fazendo um ano, né, foi em abril do ano passado, que ele tentou ser aprovado, né, e não conseguiu no governo anterior. Então agora, era para ter sido votado ontem, foi adiado, mas é um projeto que vai tentar aplicar certas regras, né, certas normas para as plataformas, no sentido de que elas não permitam uma coisa que é muito, muito importante, Elias, que é a disseminação das mentiras, né, em massa. Então, por exemplo, se algumas mentiras, né, tem certos tipos de fake news que são claramente determinadas, a gente está na cara que é uma mentira, deslavada mesmo, né, uma mentira ali cabeluda. Então, no caso de ser constatado que é uma mentira, ou mesmo quando incita um ato de violência, discurso de ódio, teoria da conspiração, quando fere certas leis, perturba a democracia, é preciso ter alguma forma de regulação, não é mesmo, Elias? Professora Magali Prado, eu passaria o resto do dia conversando sobre isso, porque já tem pergunta aqui. Bom, a comunicação tradicional vai acabar? Essa comunicação que a gente conhece, por exemplo, Rádio CBN, as TVs, etc., e a gente vai ficar nessa selvageria mesmo ou não? Olha só, hein? A gente sempre ouve, né, Elias, que a televisão chegou, o rádio vai acabar, e não acaba. Muito pelo contrário, né? Rádio é algo que dá no nosso bolso, porque as rádios estão nos celulares, né? Então, eu acho assim, é difícil a gente dizer que a comunicação vai acabar do jeito que ela sempre existiu. Muito ela bem, sofre mudanças, né? Professora Magali, muito obrigado. Magali Prado é doutora em comunicação e semiótica.